muitas empresas quebram? Por que algumas pessoas, mesmo tendo muito talento, na hora de empreender, elas não conseguem? Ou elas querem fazer transição de carreira e elas sempre voltam para o mesmo teto? Você já se perguntou a respeito disso? Na grande maioria, os empreendedores ou os líderes, eles quebram, não é só por um fator de estratégia. Nós quebramos porque a nossa raiz do inconsciente é muito leal sobre aquilo que ela acredita. A mente é leal sobre aquilo que ela acredita. Se na mente o indivíduo tem uma visão de alguém, lembra que eu sempre falo nas nossas aulas que a nossa mente, ela corresponde a símbolos. Se na mente prosperidade tem sinônimo de tragédia ou de dor, então esse líder, ele sempre vai ficar patinando e ele nunca vai conseguir escalar. Por quê? Porque na mente dele prosperidade tem um símbolo. Descubra qual é o seu símbolo e você vai se libertar disso. Eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre padrões emocionais que impedem o crescimento do líder. Fica comigo até o final que você vai entender os 5 padrões emocionais que impedem você de escalar a sua empresa, seu produto, seu serviço, ou você que gostaria de fazer uma transição de carreira, mas quer trabalhar a sua mentalidade. Bora avançar? Olha que interessante isso daqui. Eu preparei essa aula exclusivamente para vocês, gente. Eu quero a colaboração de vocês. No final eu vou abrir para vocês fazer pergunta. Empresas não quebram primeiro no caixa. Elas quebram primeiro na mente do líder. Por quê? Porque muitos empreendedores e muitos líderes, eles ficam presos por padrões de comportamento. A neurociência explica isso. Que nós temos uma herança emocional. E essa herança emocional faz com que a gente vá tomar decisões no mundo dos negócios com base naquilo que nós herdamos de padrões de comportamento. Olha que forte isso daqui, Muitos líderes acreditam que seu resultado depende apenas de estratégia. Se fosse apenas estratégia, gente, todo mundo teria resultado no mundo empresarial. Por quê? Porque o que mais tem é pessoas com estratégia boa. Mas quando a estratégia é boa, mas a mente do líder que está ali gerindo a equipe não é boa, a estratégia pode ser boa. Mas se você não tiver uma boa aplicabilidade, isso daqui não vai resolver nada. Por quê? Porque já vi muitas empresas com estratégia boas quebrar. Por quê? Por causa do padrão emocional de quem está na frente do negócio. Olha que forte. Mas a verdade é que o negócio só cresce até o nível, olha que forte, até o nível emocional do líder. Fica comigo que você vai entender qual é o padrão emocional que está impedindo a sua empresa de crescer. Quando o líder não cura seus padrões emocionais, ele vai tomar decisões com base no seu padrão emocional. E muitas das vezes, essa tomada de decisão, ela vai acionar um mecanismo do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que eu chamo essa parte do nosso cérebro como o CEO da mente. Se a nossa mente tá com um monte de travas, bloqueio, esse CEO da mente, que é o tomada de decisão assertiva, ele vai estar comprometido. Ou essa parte do nosso cérebro, ela vai estar inativa. Por quê? Porque nós vamos estar imerso num monte de heranças hereditárias, padrões emocionais que impedem tomada de decisão assertiva. Olha que forte. Quando o líder cura os seus padrões emocionais, a decisão dele muda. Ou seja, se você quer tomar decisões assertivas, primeiro nós temos que curar o padrão emocional que está trazendo repetidamente a mesma estratégia, o mesmo padrão de autossabotagem. Então, quando nós curamos a nossa mente, nós nos livramos do comportamento de autossabotagem que impede o crescimento da nossa carreira, da nossa empresa. Gente, tá fazendo sentido sim ou não? Coloca aqui, quando o líder muda as suas decisões, os resultados vêm. Então, nós vamos entender. Agora aqui eu vou entrar no conteúdo. Nós vamos entender os 5 padrões de comportamentos que impedem o nosso crescimento. Primeiro padrão:
um comportamento de quem carrega um padrão emocional da rejeição. Esse indivíduo, ele vai ter um trabalho de muito esforço, mas não vai trazer resultado para sua empresa. Por quê? Porque no inconsciente dele, ele vai fugir de ambientes desafiadores. Porque o medo tão grande de precificar, o medo tão grande de se posicionar, vai fazer com que a empresa dele fique pequeno. Olha que forte. O líder que evita ambientes desafiadores, esse líder desenvolveu uma ferida profunda, que é a ferida da rejeição. Por isso que ele cria um mecanismo inconsciente de se autoproteger. Então, todo indivíduo que não tem uma atitude ousada, obrigado pelo Hertz, Joyce, minha linda, que não tem uma atitude ousada, que ele sempre vai fugir de ambientes desafiadores, essa empresa não cresce, gente. Porque não existe estabilidade financeira com uma mentalidade de se autoproteger. Não existe estabilidade financeira na zona de conforto. Para nós crescermos financeiramente, nós temos que aceitar os riscos, aceitar as propostas que vão vir. E quando esse líder está preso por causa de padrões emocionais da raiz do inconsciente, da rejeição, ele vai ficar pequeno. Olha qual o comportamento. Ele desenvolveu uma ferida profunda, ele não percebe que ele rejeita ambientes desafiadores. Qual vai ser o comportamento desse líder? Ele vai evitar ambientes onde ele vai ser questionado. Ou seja, se ele não trabalhar isso daqui, ele nunca vai acreditar no potencial dele, nem no produto dele, nem no serviço dele. Por quê? Porque ele vai evitar ambiente onde ele é questionado. Olha que forte. Vai fugir de exposição. Tudo isso daqui é um mecanismo de autoproteção, um mecanismo de fuga, por causa do padrão emocional da rejeição. Olha que forte isso daqui. Ele vai se retirar quando existe conflitos. Ou seja, ele não vai conseguir ajudar a sua equipe de forma assertiva. Por quê? Porque quando o indivíduo foge para evitar conflitos, essa liderança já está mostrando que é uma liderança fraca. É um líder que precisa de ajuda. E é exatamente isso que eu ensino aqui. Eu ajudo líderes e empresários a trabalhar a sua mentalidade para ter sucesso financeiro. E olha que forte. No empreendedorismo, isso parece como? Como que vai aparecer esse comportamento? Ó, medo de aparecer no mercado, dificuldade de vender, dificuldade de liderar com firmeza, baixa autoridade diante da equipe. Tudo isso daqui é um padrão de comportamento com base na raiz emocional da rejeição. Olha que forte. O que acontece com o cérebro quando o indivíduo não tem bem desenhado aquilo que ele precisa aplicar na sua equipe, ou quando o indivíduo está preso nessa raiz emocional? Olha que forte que acontece no sistema. Isso aqui é ciência, gente. Olha o que acontece com o indivíduo quando está preso na raiz emocional da rejeição. Na hora do vamos ver. Olha o que o cérebro vai enviar para esse indivíduo que não tratou essa demanda. Ó, o que acontece com o cérebro? A amígdala, que é responsável por detectar a ameaça, fica hiperativada. Ou seja, ele não vai tomar atitudes assertivas com base na lógica, na razão. Por quê? Porque ele está tomando atitude com base nas emoções, consultando o quê? Ó, consultando o padrão emocional herdado. Fica aí. Ó, para esse cérebro, qualquer possibilidade de crítica, julgamento, ativa o modo alerta perigo. Olha que forte. Então, quando o indivíduo tá preso nessa raiz emocional da rejeição, vai ativar isso daqui, ó. Para o cérebro, qualquer possibilidade de julgamento ativa o alerta interno de perigo. Olha o comportamento. Então, o sistema nervoso cria uma resposta automática que vai evitar
tomar decisões, ou vai viver fugindo, ou vai viver se escondendo. Tudo isso por conta do padrão emocional, da raiz do inconsciente, que é a rejeição. Esse líder vai fugir de ambientes, não é por falta de capacidade, gente. Toda pessoa que foge de ambientes desafiadores, na grande maioria, não foge por falta de capacidade. Foge por causa desse padrão emocional, da raiz da rejeição. E eu vou mostrar para você como que surge ela. Então, esse líder, ele vai fugir porque o cérebro interpreta a exposição aqui ou o seu posicionamento como uma rejeição. Daí ele não vai se posicionar. E quando ele não se posiciona, esse líder ele vai ser descartado dessa liderança. Ou quando ele empreender, ele não vai ser um líder que consegue gerir e sustentar a sua opinião até o fim. Por quê? Porque ele tem medo de ser rejeitado. Por isso que muitas pessoas, mesmo tendo grande capacidade, não escala a sua empresa. Por quê? Porque ela quer escalar a sua empresa com um modelo emocional de quem carrega a ferida da rejeição. Vai ter problema, não vai escalar. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Coloca aqui. Aqui já entreguei uma. Traz caderno e caneta e anota, gente. Isso aqui é valiosíssimo. Então, eu entreguei a da rejeição. Ó, a Joyce falou que tá fazendo sentido. Agora eu vou entregar para você a raiz do inconsciente, o padrão emocional por trás de um comportamento muito comum. Muito comum. Um comportamento de vitimista. Gente, pega a chave. Quem se coloca vítima para a vida não prospera, porque a vida não respeita pessoas que se diminuem, que se faz pequeno para caber em ambientes. A vida não respeita a emoção, a vida respeita a decisão. E olha o que a raiz emocional do abandono causa para quem quer empreender, para quem quer precificar seu produto, serviço, ou para quem é um líder na sua equipe. Olha que forte. Essa raiz do inconsciente do abandono, ele vai trazer um líder com uma polaridade infantil. Gente, pega a chave. Polaridade infantil é quando o indivíduo está num corpo de adulto, mas no inconsciente é um comportamento psíquico, ó. No inconsciente, ele tem um comportamento infantil. Aqui, ó, o JP mandou uma mensagem aqui para mim. Depois eu leio. No inconsciente, o padrão psíquico dele qual é? É de alguém que precisa, ó, de validação. Esse indivíduo, ele vai ter, ele tem mais dificuldade de prosperar do que quem tem rejeição. Por quê? Porque quem tem rejeição vai fugir. Esse aqui não. Esse aqui ele vai ficar em ambientes abusivos, ele vai ficar em ambientes que não valoriza ele vai ficar em relacionamentos tóxicos e abusivos. Se ele não é líder, mas ele está numa empresa liderada por alguém maldoso, ele vai dar o sangue pela empresa, nunca vai ser valorizado. Por quê? Porque ele carrega a ferida do abandono, o padrão emocional de abandono. Esse padrão é de alguém que não recebeu alimento afetivo lá na infância. Esse indivíduo, ele tende a aceitar migalhas de afeto. Essa polaridade infantil é um comportamento psíquico de alguém que só precisa, de alguém que vai receber pouco, mas para ainda receber esse pouco, ele tem que sofrer e continuar nesse ambiente. Olha que forte, ó. O líder com a polaridade infantil aqui aparece como alguém que carrega uma profunda insegurança emocional. Ou seja, esse líder que carrega uma profunda insegurança é irracional, tá, gente? Isso daqui vai manter o indivíduo preso. Olha como que é a liderança desse líder. Precisa de aprovação constante. Quem é aqui que precisa de aprovação constante? Tem a raiz do abandono. Tem o padrão emocional do abandono. Olha que forte. Ele precisa de aprovação constante, tem dificuldade de impor limites,
evita confrontos, tenta agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo não prospera, porque a vida é feita de decisões e às vezes decisões vai fazer você romper com pessoas que vão querer manipular você. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Escreve aqui. Então, como que esse indivíduo vai ir no mundo dos negócios? Ele vai sem respeito da equipe, porque ninguém respeita alguém que não se posiciona com comportamento infantil. Ó, no mundo dos negócios, isso vai gerar o quê, ó? Ninguém vai respeitar esse indivíduo na empresa. Ele vai ter, ó, decisões frágeis. Por que o indivíduo? Olha lá, a Simone falou assim, a Edna falou assim. Perfeito, obrigado, gente, pelo feedback de vocês. Por que esse indivíduo vai ter decisões frágeis? Porque criança não toma decisões assertivas. Criança age pela emoção. Ele acha que alguém tem que dar algo para ele. Ninguém dá nada para ninguém. Se você não tiver uma postura de um adulto e saber dizer não, você vai perder grandes oportunidades de negócio. Olha que forte isso daqui, ó. Então, já falei, ó. Ninguém respeita na equipe, decisões frágeis, medo de perder clientes. Quem tem medo de perder cliente não precifica. Por quê? Porque o cliente sempre vai querer um custo-benefício para ele e vai jogar o seu produto lá no chão. Quem aqui que tem dificuldade de precificar o seu produto ou serviço ou joga numa margem lá no chão porque tem medo de perder cliente? Coloca aqui, eu. Então esse indivíduo que carrega a herança infantil, uma polaridade infantil, porque tem uma herança emocional aqui herdada, ele viu alguém lá na vida nos posicionar. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso e no meu acompanhamento para líderes e empresários que querem trabalhar a sua mente para romper com os bloqueios emocionais, para escalar seu produto, serviço ou para poder entrar no mundo dos negócios, do mercado. Às vezes você está aqui e quer empreender. Às vezes você está aqui e quer fazer uma transição de carreira. Só que se você não trabalhar a sua mentalidade, a sua mente sempre vai trazer o mesmo teto do seu sistema parental. Por quê? Porque a mente trabalha com padrão geracional, com aquilo que eu herdei. E se aquilo que eu herdei é de alguém que não teve sucesso na vida financeira, então a minha mente vai trabalhar com isso daqui. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Então, esse líder que carrega essa raiz inconsciente do abandono, ele vai ter medo de perder colaboradores. É forte, forte mesmo, Fernanda. O que acontece com o cérebro quando esse indivíduo tá nessa raiz do inconsciente? Olha o que acontece. Nós vamos acionar o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É um registro que consulta o nosso padrão inconsciente lá da infância. Ou o padrão geracional. Pega a chave. Você empreende com a mente arcaica. Por quê? Porque nós empreendemos com aquilo que nós herdamos. E se nós herdamos um padrão de comportamento do nosso sistema biológico, de um padrão de comportamento que não sabe gerir as emoções, um padrão de alguém que o sistema todo mundo quebrou, faliu, não deu bom, não conseguiu se levantar, é exatamente isso que nós vamos ir para a vida. Por quê? Porque a mente é muito leal àquilo que ela acredita. Tá incutido no meu corpo, tá registrado nas minhas células. Olha o que a neurociência diz. A neurociência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. E é exatamente esse padrão de comportamento herdado que nós vamos ir para a vida empreender. Por isso que quem carrega a ferida do abandono tem um pensamento psíquico e infantil de alguém que herdou isso do sistema. Por isso que tem dificuldade de prosperar. Então não adianta você ter uma faculdade hard se a sua mente trabalha com um padrão psíquico infantil. Não vai dar bom. Por que eu falo isso, gente? Põe amor nas minhas palavras. Porque eu trato a mente de empresários que têm faculdade, pós-graduação,
advogados, doutores, médicos, empresários. Mas quando chega na hora de fazer dinheiro, eles ficam presos aqui. Por quê? Porque eles ainda estão trabalhando com um padrão geracional de alguém que herdou algo e está indo para a vida. A mesma mente, Freud já dizia isso, a mesma mente que criou o problema ou herdou o problema, padrão emocional, a mesma mente que herdou o padrão emocional não é a mesma mente que vai trazer recurso financeiro para sua empresa. Por quê? Porque aqui dentro não existe maturidade se você não introduzir algo para ela. A maturidade espiritual, emocional e mental é você que entrega para a mente. Porque a mente só vai entregar o que ela sabe. O que ela sabe? O seu passado e as suas experiências infantis. Ó, que forte. Por isso que o indivíduo fica preso aqui, ó, na polaridade infantil. Por quê? Porque quem tá no controle é uma criança. Pegou a chave aqui, gente? Quem tá no controle é uma criança. E criança não sabe fazer boas decisões. Olha que forte. Então, bora voltar. O que acontece com o seu cérebro, ó. O sistema límbico registra o abandono como uma ameaça de sobrevivência social. Então, olha o comportamento. Eu tenho que ser boazinha aqui nessa empresa, senão meus colaboradores não vão me amar. Validação. Eu tenho que ser bonzinho aqui na minha empresa, senão os meus colaboradores vão me abandonar. Então, esse indivíduo vai viver escasso, porque ninguém vai ficar com você por dó. E quem fica com você por dó, te vê como um fracassado e uma fracassada. Olha que forte isso daqui, ó. Então, o sistema límbico registra o abandono como uma ameaça de sobrevivência social. Pega a chave, se fosse você estava escrevendo já. Estudo da neurociência mostra que rejeição social ativa o cérebro com uma dor física, semelhante a uma dor física. Ou seja, quando você vai entrar num ambiente que você acha que esse ambiente ele vai te rejeitar, ou o seu comportamento vai fazer com que as pessoas abandonem você. Essa dor física, pela neurociência, foi comprovada que ela associa a raiz do inconsciente do abandono e o seu cérebro vai trazer dor física, emocional, semelhante àquilo que você sentiu lá na infância. Por isso que é tão difícil mudar um padrão de comportamento, porque ninguém procrastina porque quer, procrastina porque a mente sinaliza, ei, sai daí, aí é perigoso, você não dá conta, você não é inteligente o suficiente. Então o mecanismo inconsciente é uma voz que fala dentro da mente. Falar em voz que fala dentro da mente, quem aqui já percebeu que existe uma voz compulsiva aqui na mente? Fique tranquilo, você não tá louco. Essa voz compulsiva, ó, o sistema límbico vai fazer você acionar essa voz. Por quê? Porque é um registro. Tá gravado aqui, ó. Então eu tenho um exercício só sobre a voz compulsiva. E tem um curso sobre isso. Se você quiser conhecer o meu curso ou fazer um exercício terapêutico da voz compulsiva para combater isso daqui, me chama lá no meu direct. Então, pega a chave. Então, quando é acionada, aqui a parte neurológica do cérebro, ó, quando é acionada essa parte do sistema límbico, o cérebro vai enviar comandos físicos. Olha o que acontece. Por isso que esse líder entra em um padrão inconsciente, ó que forte, num padrão inconsciente de agradar todo mundo. Por quê? Para não ser abandonado. Pega a chave. Quem quer agradar todo mundo para não ser abandonado vai viver escasso. Por quê? Porque você está trabalhando com um padrão inconsciente que só vai atrair um monte de gente folgada. Porque como você não se posiciona, porque você tem uma polaridade infantil, você vai atrair um monte de gente folgada. E esse monte de gente folgada vai sugar você.
Por isso que quem tem a raiz do inconsciente do abandono tem dificuldade de precificar e se posicionar. Olha que forte. Ele se considera, ele não se considera um líder forte. O cérebro está tentando provar o vínculo, ou seja, como que o cérebro tenta provar o vínculo com base na ferida do abandono? Se diminuindo, se fazendo pequeno. Gente, coloca aqui para mim se tá fazendo sentido. Sim ou não? Escreve aqui para mim. Já entreguei 2. Eu vou tentar entregar 5 hoje. Entreguei rejeição e abandono. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Coloca aqui. Agora, olha que forte. O padrão emocional de alguém que tem a humilhação em si, a ferida da humilhação. O padrão inconsciente da ferida da humilhação. Quem que pode me ajudar compartilhando esta aula para alcançar outras pessoas que precisam romper na vida financeira? Quem que pode me ajudar aqui para eu dar continuidade? Olha lá, a Fernanda, minha paciente e minha aluna. Muito inteligente, já engatilhou as coisas. Olha lá, ela compartilhou. Quem que pode me ajudar compartilhando? Olha que forte isso daqui. O padrão emocional de alguém que foi humilhado lá na infância. Lembrando que todos esses padrões de comportamento é da experiência infantil. Olha que forte. Quem carrega o padrão emocional da humilhação é o líder que sabota o seu próprio crescimento. Por que sabota o seu próprio crescimento? Porque quando ele era criança, em vez de receber apoio, validação, um ambiente de segurança, ele foi exposto no nível tão hard que essa criança se sentiu humilhada. E olha como que esse líder vai para a vida. Gente, é bem simples para você entender. Quando essa criança, ela ia para a escola, não tinha roupa boa, os pais não cuidavam, ela ia toda desmanzelada, as criancinhas zombavam dela, essa criança registrou na mente dela essa sensação de humilhação. E essa sensação de humilhação é uma raiz do inconsciente. E o indivíduo vai ir para a vida tomando decisões com base nisso. Deu para perceber como que a mente, ela governa a sua vida? Em todos os aspectos? Sim ou não? Coloca aqui. Olha que forte. O líder sabota o seu próprio crescimento. Por quê? Com medo da humilhação. Esse padrão cria um líder que tem dificuldade de sustentar. Pega a chave. Tem dificuldade de sustentar expansão. Por quê? Porque tem medo de ser humilhado. Olha que forte. Ele sente vergonha. Quem aqui tem muita vergonha? Timidez excessiva. Quem tem timidez excessiva tem o padrão emocional da raiz da humilhação. É um padrão geracional herdado. Olha que forte. Sente vergonha de prosperar. Eu tenho uma aluna que ela é boa. Ela fazia dinheiro, Ela fazia dinheiro. Só que ela tinha vergonha de expor que ela estava prosperando. E no inconsciente ela dava um jeito de sabotar a vida dela para manter o mesmo nível financeiro do sistema familiar. Por quê? Porque tem a vergonha. A Jaque falou, eu tenho raiva reprimida. Tratar isso, Jaque. Porque raiva reprimida também vai trazer dano financeiro. Como que é a sua vida financeira hoje? Coloca aqui. Então, essa minha aluna, ela tinha muita habilidade para fazer dinheiro. Só que, quando ela via a mãe pequena, sem recurso financeiro, ou o pai, ela dava um jeito de se auto-sabotar por causa da ferida da humilhação para manter no mesmo nível financeiro deles. Ela não via a prosperidade como uma bênção. Ela via a prosperidade como algo que se colocava acima dos demais.
Olha como a mente interpreta. Esse indivíduo vai ter dificuldade de sustentar a expansão financeira. Por quê? Porque como ela, no inconsciente dela, tá? Tudo isso é inconsciente. Ela via as críticas das pessoas maldosas, que criticava ela por ela prosperar, ela se sentia humilhada. No que ela se sentia humilhada, ela dava um jeito de se auto-sabotar para viver no padrão financeiro da família, que era um padrão financeiro escasso. Tô entregando ouro para vocês aqui. Vocês entenderam a jogada? Então o que ela fazia? Quando ela fazia muito dinheiro, ela escondia. Ela não gostava de expor a sua vida próspera. Quem não gosta de expor a sua vida próspera vai esconder o dinheiro. No que você esconde o dinheiro some da sua vida. Porque o dinheiro nada mais é uma moeda de troca. Só isso. Eu dou um produto ou um serviço para você e você me dá o seu dinheiro. Simples assim. E para quem não sabe, o dinheiro é uma moeda financeira, espiritual, contada em números. O dinheiro é uma bênção. Enquanto você não colocar na sua mente que o dinheiro é uma bênção, ele vai fugir de você para te proteger. Por causa dos bloqueios emocionais. Vocês entenderam, gente? Vamos lá. Sim. Olha que forte isso daqui. Esse indivíduo que carrega o padrão emocional geracional da família de humilhação, vai sentir vergonha ao prosperar, que era o caso dela. Sente culpa por fazer dinheiro, que era o caso dela. Diminui o seu próprio valor, que era o caso dela. Sabota grandes oportunidades. Quem aqui faz isso? Escreve aqui para mim. No empreendedorismo isso parece como? Como que vai aparecer isso quando você for empreender? Medo de cobrar, de precificar, medo de crescer, dificuldade de precificação que eu já falei, autossabotagem financeira. Escreve aqui para mim quem que trabalha assim. Escreve aqui para mim quem que trabalha assim hoje. Se é você ou você conhece alguém. E o que acontece neurologicamente? Olha lá, já que colocou eu. Olha, é verdade, o dinheiro é uma bênção. Verdade, obrigado, Jaque. Jaque não, Fernanda, minha linda. O que acontece neurologicamente com o cérebro? O cérebro cria uma associação entre, pega a chave, entre a visibilidade e o julgamento. Como assim a visibilidade? Vou desenhar isso daqui. Quando alguém prospera muito, ela fica em evidência. Os olhares vão vir para essa pessoa. E quando esse indivíduo, o cérebro associou entre visibilidade e julgamento. Então, quando o indivíduo ele vai romper com um sistema falido da família de escassez, ele rompeu. Porque ou você rompe ou você repete. Porque ele introduziu mecanismo para romper. No inconsciente dele, ele vai associar essa visibilidade. Porque quem prospera e rompe, fica no inconsciente, fica grande. Por quê? Porque ficou com aquilo que é só dele. E ficar grande é ficar próspero. Ficar grande é ser adulto próspero e bem-sucedido. Entendeu? Então, quando o indivíduo, pega a chave, se destacou nesse sistema geracional aqui, o padrão de comportamento familiar, e ele vai associar isso com julgamento, com crítica, o cérebro vai dar um jeito de sabotar você. Olha que forte isso daqui, Quando o empreendedor começa a crescer, o sistema nervoso ativa o estado de alerta. Olha que forte. A mesma mensagem que o inconsciente vai colocar na sua mente. Ela falava assim no inconsciente dela, o inconsciente dela entregava assim: você é metida. Você o inconsciente, a prosperidade, a mente dela. O inconsciente, a voz compulsiva, com base nos outros, fala assim: você quer se aparecer, você é metida, você é melhor do que todo mundo. É uma voz compulsiva falando na mente.
acessando esse ambiente de raiz do inconsciente de humilhação. Ó, o cérebro cria uma associação entre a visibilidade e julgamento. Quando o indivíduo vai empreender e começa a crescer, o sistema nervoso ativa o modo alerta interno, neurologicamente. A mensagem do inconsciente é: olha, se eu aparecer demais, vou ser exposto. Então, eu vou ser julgado. Pega a chave. Então, o cérebro cria um comportamento de retração. Quem aqui que quando faz dinheiro na empresa, eu sou igual ela, a Luz Missionária, tá na hora de tratar isso daqui, minha linda. Me chama lá no direct, tá? Que eu tenho um curso ou um protocolo terapêutico. Quem aqui que quando faz dinheiro tem vergonha, some, não conta, esconde? Quem tem esse comportamento? Quem acha que os outros vão achar que você tá metida só porque você se veste bem? Come bem, tem uma boa casa. Gente, olha o nível. Essa moça, ela tinha uma casa com piscina. Ela nem entrava na piscina dela e nem mostrava a piscina da casa dela. Por quê? Por causa dessa retração aqui, ó. Medo do julgamento. Só que essa empresária, eu falei assim, enquanto você ficar escondendo a sua prosperidade, ela vai fugir pela sua mão, porque o seu cérebro vai associar que prosperidade não é bom. Comer bem não é bom, se vestir bem não é bom. Ela se sentia culpada quando ela se vestia bem. Quando ela comprava uma roupa cara, ela se sentia culpada. Entendeu? Tá na hora da gente assumir o nosso lugar dentro da nossa própria vida e ser procurador, como que fala mesmo? Ser alguém que lidera a sua própria vida. Protagonista é isso, da sua própria vida. Para quê? Para sair dessa escassez que quer manter você preso igual o padrão inconsciente do restante da sua família. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu não vou conseguir entregar esses cinco padrões de comportamento. Eu tô no número 4. Eu vou deixar o 4 e o 5 para outra semana. Tá fazendo sentido? Ah lá, tá fazendo sentido. Senão essa aula vai ficar muito extensa. Eu tava entregando muita coisa e tava ficando muito extensa a aula e as pessoas não estavam absorvendo. Ó, vamos anotar? Eu parei no padrão 4. São 5. Então, eu entreguei, ó, a rejeição, o abandono. Deixa eu ver a ordem. Ó, eu entreguei a rejeição, o abandono e a humilhação. Anota aí. Rejeição, abandono e humilhação. Entreguei o padrão emocional que impede a prosperidade. Falta... Obrigado, missionária. Obrigado pelo elogio. Vai faltar a número 4, que é top essa aula. A ferida da traição. Gente, essa aula é poderosa. E a injustiça. Então, ficou o padrão emocional traição. Até anotar aqui, ó. Traição e injustiça. Escreve aqui pra mim. Quem que vai... Ah, outra coisa, um recado importante, gente. Um recado importantíssimo que eu quero trazer pra vocês. Eu não vou mais conseguir entregar aula todo dia. Então, pra não parar com a aula, porque muita gente tá vindo lá no meu direct falar que a aula tá sendo uma benção, inclusive a Fernanda, aula abençoada. Pra eu não parar, eu tive uma ideia. É um recadinho, tá, gente? Pra eu não parar, eu tive uma ideia. A aula vai ficar de segunda, quarta e sexta, só 3 dias. Porque ou eu parava com a aula, porque a minha agenda tá muito lotada, mas daí o que eu pensei? Eu não vou parar, porque tem muita gente vindo aqui e tá rompendo só com esse conhecimento aqui. Imagine quem adquire o meu curso e vem para um protocolo terapêutico.
Aí explode de ter resultado. Pega a chave. Eu vou ficar aqui, ó, segunda, quarta e sexta às 11 horas. Foi a forma que eu vi de não parar de vez. Tá bom, gente? Quem que vai vir comigo? Coloca eu, só eu. Quem vai vir? Quem que vai vir comigo quarta-feira para receber o restante dessa aula? Que eu vou falar do padrão emocional, da traição e da injustiça. Coloca eu. Ah lá, a Débora vai vir, a Jaque vai vir. Quem mais vai vir? Quarta-feira, às 11 horas. A Fernanda vai vir, a Simone vai vir. Olha que legal. Quem mais vai vir quarta-feira? Eu vou dar um intervalinho aqui para vocês que não me seguem. Quem não me segue aqui, começa a me seguir para você não perder esse conteúdo. Gente, esse conteúdo é valiosíssimo. Eu entrego para as minhas alunas e pacientes. A única diferença é que elas têm exercício terapêutico. No ao vivo, elas têm 1h30 comigo. Então, bora lá. Quem que vai vir quarta-feira? Coloca eu. E quem que vai compartilhar esse conteúdo para alcançar mais vidas? E quem que vai me seguir para você não perder esse conteúdo? E vamos para a cereja do bolo sem enrolação, né, gente? Que já deu 30 minutos aqui, que é o meu combinado. Olha lá, Edna. Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Gente, deixa eu falar algo para vocês, um recadinho importantíssimo. Tava esquecendo também. Eu tô feliz com vocês, viu, gente? Tô muito feliz que vocês estão engajados aqui, ó. Quinta-feira, às 20 horas, eu vou entregar um conteúdo inédito. Mas é só pro meu grupo do WhatsApp. Não pode falar esse nome aqui, que o TikTok corta a gente. Então, essa aula é pelo Google Meet, mas só vai receber o link da aula quem tiver lá. Quem tiver lá no grupo. Então, quem quiser ser meu aluno, vai ser uma ministração, não vai ser nem aula. Eu vou estar ministrando com embasamento científico e teológico, gratuito. Quinta-feira, às 20 horas, pelo Google Meet. Vai lá no meu direct e vem falar comigo. Deus está fazendo um movimento dentro de mim. Ele me direcionou a voltar a pregar. Então eu vou entregar aquilo que Deus me deu de forma gratuita, só que vai ser por um grupo seleto. Por quê? Porque eu não vou ficar entregando pérolas aos porcos. Eu vou entregar para quem quer. Então, se você quer, vai para esse grupo, porque lá eu vou ministrar. Vou trazer várias chaves com embasamento bíblico e científico, mas é só para quem estiver dentro do grupo. Coloca aí. Só para quem estiver dentro do grupo. Quem que quer entrar no grupo, coloca eu. Quem quiser entrar no grupo, vai lá no direct, tá bom? Vamos para a cereja do bolo? Quem que sabe o que é cereja de bolo? Vamos ver quem que sabe o que é cereja do bolo. Olha lá, Isabela, seu novo clube. Obrigado, minha linda. Bíblico e científico, maravilhoso. Verdade, Fernanda. Bíblico e científico. Conteúdo bíblico e científico. Olha lá, Simone já deu a chave. Oração. Vamos orar. Ó, que lindo. Oração. Ela vem com o imperativo ação. Se você não agir, a sua oração não faz efeito. Por quê? Por isso que muita gente vai na igreja, ora, jejua, faz propósito, mas não cumpre o princípio da ação. E a ação é o que traz o resultado financeiro, gente. Desculpa se na sua igreja engana vocês, que vocês só tem que orar. Não. Tem que orar, vigiar e agir. 3 coisas aqui, ó. Orar, vigiar e agir. Bora avançar. Coloca sua mãozinha aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as pessoas que o Senhor trouxe para receber esta aula. Que teu Espírito Santo venha trazer luz. Lá no livro de Oséias diz que o teu povo perece, ou o seu povo é destruído por falta de conhecimento. E que esse conhecimento que eu entreguei aqui, Pai, venha abrir portas na vida financeira, portas na vida amorosa, cobre o teu povo com o teu santo sangue, dá estratégia, dá sabedoria, e que todas as feridas emocionais que impediram o seu povo de prosperar, venha ser, Pai amado,
rompida, que eles venham deixar um legado de quem rompeu, um legado de quem prosperou, um legado de quem teve relacionamento bom e saudável. Pai, eu declaro prosperidade e abundância em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ó, gente, um beijo no coração, fica com Deus e até quarta-feira às 11 horas eu vou entregar, ó, o número 4 e o número 5, que é o combinado, tá bom? Segunda, quarta e sexta, nós temos um encontro. Deixa aí, ó, para você não se perder. Coloca no relógio do celular um alarme. Coloca um alarme, convida os amigos, convida pessoas que querem romper, tá? Pessoas preguiçosas não vai gostar desse conteúdo. Por quê? Porque esse conteúdo é para você aprender e aplicar na sua vida. Pega a chave. Conhecimento por si só não se aplica sozinho. Eu adquiro esse conhecimento e eu aplico na vida das pessoas. Beijo, gente. Fica com Deus.